essa pergunta não estava no script, mas eu vou fazer ela aqui. O senhor disse recentemente, aliás, recentemente, anteriormente, aqui na nossa própria entrevista, a gente vai fazer essa pergunta aí para estar finalizando. Pessoal, se inscrevam aí, tá? No canal do Mestre Ferreirinha. O link do canal dele aqui, ó, na descrição aqui desse vídeo, na descrição aqui dessa live. Se inscrevam, tá bom? Vocês vão ser edificados. Só digo isso. O senhor disse anteriormente aqui na nossa entrevista que a soteriologia presbiteriana, calvinista, não vou colocar presbiteriana porque existe a presbiteriana renovada, não sei se ela Sim, sim, segue sim, a sim. ferro e fogo o calvinismo, ou sei lá, enfim. Eu vou colocar aqui a soteriologia calvinista. O senhor disse que ela deturpa aí essa questão de Deus e tal, eu estou parafraseando. Sim. Ah, em supondo que a soteriologia calvinista abraçada pela presbiteriana subverte o caráter de Deus, como que mesmo assim essa instituição continua não sendo uma seita na opinião do Senhor? Como pode uma instituição que abraça uma teologia que fere o caráter de Deus, mesmo assim não ser uma seita? Só para resumir, a gente encerra. É assim que você resume comigo? Essa foi mais salgada que a da Trindade? Aí você foi no meu fígado. A da Trindade é fácil, basta ver a história da doutrina que já ajuda a mim. Veja Tem bem, isso, tem isso. veja bem, eu vou tentar ver se eu consigo me sobressair. O que acontece? O calvinismo, ele tem uma doutrina, uma soteriologia que deturpa o caráter de Deus. Por que deturpa o caráter de Deus? Eu vou tentar resumir com um exemplo que aconteceu comigo em sala de aula. Em 2018, nunca esqueci disso. Eu estava em sala de aula e tinha um calvinista na sala e ele me perguntou, professor, a gente estava falando sobre soteriologia. Era uma das disciplinas que eu estava lecionando. E o calvinista na sala de aula me perguntou, professor, a gente está falando sobre arminianismo. Em sala de aula, você tem que apresentar todas as correntes teológicas. Você não pode defender esta ou aquela. O aluno que tira as suas conclusões. Mas o aluno sabia que eu era arminiano. Esse professor, posso fazer uma pergunta ao senhor? Eu falei, eu vou lhe responder dentro da grade aqui, dentro do currículo, dentro do plano de aula. Aí ele falou, não, mas eu quero que o senhor dê a sua resposta pessoal. Aí os alunos, você sabe como é aluno em sala de aula, né, professor? Você é professor, sabe como é você. Pergunta, professor, responde. E fizeram um coro. Eu digo, então faz a pergunta. Eu me deixei levar pela euforia dos alunos. E eles, professor, então quer dizer, isso aqui eu já vou definir o Deus calvinista aqui. Aí, isso para poder te dar a resposta. Então, professor, quer dizer que uma velhinha é assaltada, aí o ladrão que assalta a velhinha assalta porque quer. Deus diz, pode assaltar porque eu respeito o seu livre-arbítrio. É assim, professor? Aí eu falei, não, amado, não é assim não. Ele disse, como é? Eu falei o seguinte, o ladrão assalta a velhinha, bate na velhinha, estupra a velhinha, sufoca a velhinha e deixa a velhinha meio morta. Quando a velhinha volta a respirar, ela ora a Deus agradecendo. Obrigado, Deus, por teres decretado antecipadamente que este ladrão me roubasse, me batesse, me estuprasse e me sufocasse. Ó Deus, esse ladrão não poderia fazer diferente, porque nada pode fugir do teu decreto. Deus, que mais ladrões sejam decretados matar e estuprar velhinhas, sem que possam contradizer o seu decreto. Deus, e o bom de tudo isso é que o Senhor põe a culpa toda no ladrão. Quando eu falei isso, o aluno surtou. Dá para ouvir? O aluno surtou.
Então, aí a classe riu, rapaz. Poxa, então é melhor pegar o livre-arbítrio. Então, o que acontece? No entanto, essa visão deturpada de um Deus que projeta o mal, maquina o mal, usa o homem inocente para executar o mal, coloca a arma no homem, põe o decreto dentro do homem, você vai ter que usar a arma e você vai ter que matar. Depois que o homem mata, ele tira o corpo de banda e diz: a culpa é tua. Ou seja, um Deus pilantra mesmo, bem vagabundão, na linguagem aqui bem chula. O que acontece? No entanto, eu acho que isso é uma inocência. Eis o título do meu livro: A Inocente Maldade da Soterologia Calvinista. Por quê? Porque você vê calvinistas crentes. Se eu te contar uma, você não acredita. Eu aprendi a ser cristão com os presbiterianos. Você acredita nisso? Em 1998, eu era pastor em Mombaça, no estado do Ceará. E a Jocum, Jovens com uma Missão, de uma base em Fortaleza. Na época, o Ricardo Gondim era um dos líderes. O Ricardo Gondim ainda não tinha entrado aí para o ateísmo aberto. E o que acontece? Teísmo aberto, melhor falando, desculpe, teísmo aberto. E o que acontece? E esses jovens foram fazer um trabalho, um estágio. E a igreja presbiteriana era pequena. E eu tinha um programa de rádio, ganhei muita gente lá na época por causa do programa de rádio, inclusive o juiz da cidade. E o pessoal me procurou. Pastor Ferreira, o senhor apoia a Jocum, o pessoal da Jocum aqui na sua igreja? Eu disse: claro, fazer missão, claro que apoia. Meu irmão, aqueles meninos me ensinaram a ser crente. Sabe? Um povo cheio de amor. Um povo... Eu via Jesus na vida dos caras. Eu falava: cara, vou dizer uma coisa, vocês deturpam Deus, mas Deus ama vocês a si mesmo. Então, eu já era cristão, já era pastor, já pastoreava, né? Eu não era pastor ainda, eu pastoreava na época, mas não tinha ainda... Na verdade, até hoje, a minha ordenança ministerial é de evangelista. Eu sou evangelista pela Conamad, Convenção Nacional da Assembleia de Deus de Madureira. Mas o que acontece, Rabi? Mas eu vi elementos cristocêntricos na vida daquele povo. Então, eu acredito que o calvinismo é mais por inocência mesmo. Eles são inocentes. Eu acho que a culpa toda é de Calvino. O único que está no limbo e que não vai sair do Hades, do Tártaro, para a ilha dos bem-aventurados, conforme a mitologia grega de Hades, que a igreja adotou, na interpretação errada de Efésios 4. O que é? Erro da patrística também, do credo apostólico, que não é dos apóstolos. O que acontece, mestre Helder? Eu acredito que quem vai para o limbo, lá para o fundão mesmo do inferno, é o João Calvino. Mas eu não vejo o calvinismo como uma seita, não vejo. Veja bem, Okay. A igreja, no seu todo doutrinário, eu diria que são salvos aleijados, salvos mancos, digamos assim, mas que chegam lá. Ok. Pessoal, vocês que estão assistindo, vocês observaram que a gente falou aí de calvinismo, arminianismo, né? Todavia, convido vocês a participarem do curso que eu estou ministrando. No curso, eu falo acerca de outras vertentes também. Nós temos o molinismo, nós temos o zumelianismo, nós temos o tomismo. O zumelianismo está ligado aí ao tomismo também, o tomismo lá da escolástica, que vem de Aristóteles, São Tomás de Aquino. Sim. E tal. Vamos expandir isso. Eu vejo que as pessoas ficam muito polarizadas. É só calvinismo e arminianismo, só arminianismo e calvinismo. Existe todo um campo vasto aí para ser estudado, e eu te convido você a estudar isso aí com a gente. Permita-me, quando você fala do tomismo... Fique à vontade. Quando você fala do tomismo aristotélico adotado por São Tomás de Aquino, você revela algo que muita gente parece que deixa passar de largo. O quê? Os pressupostos das soterologias e os pressupostos das doutrinas. Por incrível que pareça, os nossos pais, tanto patrística quanto escolástica, eles interpretavam a Bíblia com pressupostos filosóficos gregos. Isso é inevitável. Quando não era Aristóteles, era Platão, a base da teologia. Então você falou algo ali, perfeito.
um conselho que eu deixo aqui. Você quer estudar? Não só soteriologia, mas toda a doutrina, todo compêndio doutrinário, quero. Por sinal, compre o meu livro. Aqui, ó. Compre o meu livro. Síntese Exegética, Teoria e Prática, onde eu apresento as metodologias exegéticas e os pressupostos filosóficos. É isso mesmo, Helry. É contigo, nego. Parabéns.